todos muito bem-vindos a um giro pela história da arte com a Couve. Hoje nós não vamos falar sobre a arte em si, mas a gente vai falar sobre a arte da liberdade. Vai falar sobre duas mulheres escravizadas que foram muito importantes para ajudar a acabar com a escravidão. Anastácia e Dandara. Duas dentre dezenas, talvez centenas de mulheres negras escravizadas que lutaram contra a escravidão. Esse capítulo terrível, pavoroso, horroroso da nossa história e da história da humanidade. Engana-se quem acha que foi a assinatura da princesa Isabel que fez essa revolução toda da abolição da escravatura. Foi um movimento importante, constante, de todo esse setor escravizado durante um longo período do tempo. E não só deles, na verdade a gente está falando de interesses também políticos, né? Não é tão simples assim. Mas dentro dessa história toda, é importante da gente lembrar as pessoas que foram fundamentais para dar movimento a esse movimento de luta que continua até hoje contra o racismo. O tráfico de escravos foi realizado durante um longo período da história. A maior parte dos escravos que aportavam inicialmente no Brasil provinha de colônias portuguesas na África. O tráfico de escravos não era exclusividade dos portugueses, pois ingleses, holandeses, espanhóis e até norte-americanos se beneficiavam desse comércio que era altamente lucrativo. Os portos que recebiam maior número de escravos no Brasil eram Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Mas foi no Rio de Janeiro que ficava o principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas, o Cais do Valongo. Anastácia, cultuada no Brasil como heroína, considerada uma das figuras mais importantes da história negra. Há relatos de que Anastácia ajudava os escravizados quando eles eram castigados e ajudou também em muitas fugas. A vida da escravizada Anastácia é um misto de luta, de bravura, de doçura e de fé. Os escritos que contam sobre Anastácia falam que ela era muito bonita. Falam dessa mulher bela que não cedeu aos apelos do seu senhor e por isso foi amordaçada. A gargantilha, ou máscara de Flandres, era feita de chapas de aço, impedindo totalmente o acesso à boca. A máscara impedia que os escravizados ingerissem bebidas e alimentos que não eram para eles. Mas a força de Anastácia tornou-se um exemplo e inspira assim profundamente milhares e milhares de devotos, porque Anastácia hoje em dia pode virar uma nova santa brasileira. A história dela começa com a vinda do navio Madalena da África para o Rio de Janeiro em 1740. Nesse carregamento desse navio com carga, haviam 112 negros vindos do Congo, da nação Banto, para serem vendidos como escravos. Dentre eles estava a mãe de Anastácia, Delminda, que foi arrematada por 1000 réis assim que chegou no cais do porto.
Porto do Valongo, Cais do Valongo, que hoje em dia a gente tem o conhecimento que foi o cais que mais recebeu esses negros escravizados da África e o cais onde distribuiu eles por todo o país. Anastácia era conhecida por reagir e lutar contra esse sistema escravagista. Anastácia foi sentenciada a usar essa máscara de ferro, essa máscara de Flandres, como era chamada, durante toda a sua vida e só tirava a máscara para se alimentar. Os restos mortais de Anastácia foram enterrados na Igreja do Rosário, no Rio de Janeiro. Muitos acreditam que a Anastácia é uma santa, pois vários milagres ocorreram em devoção a ela. No dia 12 de maio é o dia do consagrado a Anastácia. Foi o dia do nascimento dela em Minas Gerais. Segundo seus devotos, ela é chamada a Santa dentro das religiões afro-brasileiras. Anastácia colocava a mão nos doentes e as doenças desapareciam. Ao perfil da guerreira que luta contra a escravidão, ao perfil de um exemplo de resistência, de amorosidade, junta-se o perfil da milagreira. Parte da história de Anastácia foi recuperada em 1968, quando a Igreja do Rosário, no Rio de Janeiro, fez uma homenagem aos 90 anos da abolição. Lá foi exposto uma figura, uma pintura de um francês do século XVIII, onde ele reproduzia uma escrava com uma máscara de ferro. Isso não quer dizer que essa imagem, essa figura seja Anastácia, mas ela acabou virando uma representação dessa negra escravizada, guerreira, lutadora e talvez até santa. Sendo assim, todas as histórias que são contadas sobre ela são uma forma de legitimizar a existência dessa figura que foi muito importante para a nossa história aqui do Brasil. A gente tem que lembrar disso sempre, hein, gente? Nesses movimentos surgiram pessoas, figuras que foram representativas. A gente falou da Anastácia e agora a gente também vai falar de Dandara, Dandara dos Palmares. Foi uma das negras que lutou bravamente contra a escravidão no Brasil. E lutou com armas, assim, no fronte. Poderosa. É uma das líderes mais importantes da história do Brasil. Descrita como uma heroína, Dandara dominava técnicas de capoeira e lutou ao lado de muitos homens e mulheres nas muitas batalhas que aconteceram lá em Palmares, no Quilombo dos Palmares. Palmares foi estabelecido no século XVII, em 1600 e pouco, na Serra da Barriga, situada então na capitania de Pernambuco. Atualmente é Alagoas. Dandara era esposa de Zumbi dos Palmares e os dois tiveram 3 filhos. Dandara foi uma grande mulher, mas como toda grande mulher escravizada e negra, pouco se sabe oficialmente sobre a história dela. O que nos chega são relatos, alguns registros históricos, mas, por exemplo, a gente não tem a imagem de como é que ela era. Falam que Dandara morreu durante a disputa do Quilombo dos Macacos, que era pertencente ao Quilombo dos Palmares. Ela se jogou de uma pedreira num abismo ao ser capturada, pois não queria de forma alguma retornar à condição de escrava. Mas Dandara ainda vive em todos aqueles que prezam pela liberdade. A história dela, vem sendo contada desde o século XVII. Outras mulheres negras tiveram participação fundamental na história da luta contra a escravidão. Entre elas, Teresa de Benguela, líder do Quilombo do Piolho, no Mato Grosso, no século XVIII. E o seu quilombo cresceu tanto na sua época que agregou tantos índios brasileiros como também índios bolivianos. Tem também a Aqualtune, vó de Zumbi dos Palmares. Aqualtune já era princesa e guerreira lá no Congo e foi para frente da batalha defender o seu reino. Derrotada, ela foi trazida e escravizada num navio negreiro e desembarcada em Recife,
outras mulheres também foram muito importantes. Zeferina, Maria Felipa de Oliveira, Acotirene, Adelina Charuteira, Mariana Crioula, Esperança Garcia, Maria Firmina dos Reis, Eva Maria de Bom Sucesso e muitas outras. A escravidão não acabou. Fiquemos de olho, gente! Vamos junto e tamo junto, tá? Vamos pesquisar mais, entender mais e transformar mais. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que teve um tom um pouquinho diferente, mas foi feito com muito amor. Obrigada, gente! Até o próximo episódio! Viu? Por isso que eu preciso de uma ajuda. Reivindicações